Na vasta e sinuosa tapeçaria da literatura latino-americana, Isabel Allende, frequentemente celebrada como a herdeira direta do realismo mágico de Gabriel Garcia Marques, ocupa um lugar paradoxal. Sua escrita, acessível e emocional, conquista um vasto público, mas por vezes se esquiva da profunda densidade crítica que os cânones literários parecem exigir. Meu País Inventado, publicado em 2003, contudo, transcende a mera crônica autobiográfica e se eleva a um exercício de profunda e melancólica exegese, digno de uma análise minuciosa. Não se trata aqui, então, de uma autobiografia, como a própria autora insiste, mas de um ato de invenção, um gesto de recriação da pátria a partir dos escombros da memória e do trauma do exílio. Tá muito na moda Isabel Allende, porque quase todo ano ela lança um livro, mas só que se fala muito dos livros recentes dela, né? Que eu até nem sei o nome desse último livro dela que saiu, mas eu vejo muito no Instagram. Aqui no canal nós temos outros livros dela pouco conhecidos. Nós temos a trilogia que ela escreveu para os netos, uma trilogia infanto-juvenil. Vou deixar também o link para vocês desses livros. E a gente está saindo fora do comum falando de um livro que eu nunca vi ninguém falar dessa autora. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Eu terminei este livro e já peguei outro que estou lendo, que é A Soma dos Dias. Em breve vai sair vídeo aqui também, porque eu gosto muito da Isabel Allende. Eu já li muita coisa dela, mas quase não fiz vídeo aqui para o canal. Nós vamos resolver essa questão. Então, esse livro é um fluxo de consciência que se assemelha mais a uma conversa íntima com a alma do leitor do que uma narrativa estruturada. Opera em 3 eixos hermenêuticos que se entrelaçam na forma indissociável. O primeiro é a invenção da nação, um conceito que Allende trabalha com a precisão de um cirurgião e a sensibilidade de um poeta. A pátria, para ela, deixa de ser um local geográfico e se torna uma construção da memória, um espaço imaterial que se carrega consigo, moldado pelas experiências e pela saudade. Essa dualidade entre o Chile real, o que ela deixou para trás, e o Chile imaginário, o que ela reinventa na sua mente, é a espinha dorsal de todo o livro. E é verdade, o país que eu vejo não é o país que você vê. Cada um vê um país diferente, ninguém vê o país igual, principalmente quando você é um exilado. O segundo eixo desse livro é o da descrição do país e dos seus habitantes. É onde a autora se permite uma honestidade brutal, temperada com nostalgia. Então ela desvenda o Chile em sua topografia dramática e em seus contrastes sociais, desde o deserto árido do Atacama até as florestas e fiordes do sul. Então, ao fazê-lo, Allende não se limita à geografia, mas ela mergulha na alma do povo chileno, expondo o machismo arraigado de sua juventude e a inquestionável resiliência das mulheres, figuras recorrentes na sua obra. Quem já leu Isabel Allende sabe dessas figuras femininas. Então, é uma análise que critica sem condenar, que expõe as fraturas de uma sociedade como a falsa noção de ausência de racismo, desmascarada como um sistema de classes que segrega da mesma forma, mas que também celebra o teimoso sentimento de nação que une seus habitantes. Vou fazer uma comparação, não tem toda a densidade que este livro que eu vou comparar tem, mas isso aqui é mais ou menos os Sertões da Isabel Allende. Ela vai tratar do país todo, dos seus habitantes, da sua geografia, da sua culinária, das suas tradições. E ao mesmo tempo, ela vai comparar este país real com o país que ela se lembra. Então é muito interessante. Não é um livro longo, tem ali 230 páginas, só que é um livro muito gostoso de se ler, porque ela escreve de uma forma poética também. Então, o terceiro e último eixo é o das memórias pessoais e do exílio, o qual revela a dolorosa simbiose entre a vida dela e a história do seu país. Ela vai fazer essa junção, ela vai intercalar. Então, a residência da Rua Coeto, que ela nunca conheceu,
transforma-se no mítico epicentro de A Casa dos Espíritos. O romance mais famoso dela, ela usa essa casa que ela nunca conheceu e coloca naquele livro lá. Quem já leu sabe da casa que eu estou falando. E isso demonstra como o trauma do desenraizamento se tornou o motor da sua criação. A família, em sua excentricidade e poder, torna-se a fonte de uma mitologia pessoal que se projeta nos seus personagens. Então, assim, a família dela é muito doida, sabe? Então, e essa loucura da família, ela coloca nos seus personagens. E é muito bacana isso. O avô Agostinho e a bisavó Esther, elas não são meras figuras, elas são arquétipos que ressoam em toda a sua obra, representando a força e a matriarcalidade que definem, em grande parte, a sua visão de mundo. O exílio, esse estado de eterna estrangeira, é a crisálida onde a saudade se metamorfoseia em força criativa. Então, a perda de um país marcado pelo golpe de 11 de setembro de 1973, que derrubou seu tio-avô, Salvador Allende, e a aquisição de um novo, simbolizada pela data dos ataques de 2001. Demonstra a complexidade da sua identidade forjada na inserção de duas tragédias históricas. Então esse livro saiu em 2003, quando ela já morava nos Estados Unidos. O primeiro grande golpe que ela sofre, né, como eu disse, foi no dia 11 de setembro de 73, quando existe o golpe militar lá no Chile, que derruba o Salvador Allende, o Pinochet assume, e ela sai do país. Primeiro ela vai morar na Venezuela, depois é que ela vai morar nos Estados Unidos. E depois também vai ter outro choque na vida dela, que é os atentados de 11 de setembro, novamente, mas só que dessa vez em 2001, nos Estados Unidos. Então, Meu País Inventado, ele não é um compêndio de fatos imparciais, mas um testemunho visceral da relação entre a memória e a identidade. A falta de uma cronologia linear que pode confundir leitores em busca de uma narrativa convencional é, na verdade, a sua maior virtude. Porque parece que ela está te contando, sabe? Histórias que ela vai se lembrando assim, colocando no papel. Então ficou muito bacana esse estilo. Não precisa ser linear, dá para você entender muito bem. Então, essa estrutura fragmentada reflete a própria natureza da memória, que não se organiza em linha reta, mas em saltos e associações. A idealização do passado, um risco inerente a qualquer cronologia nostálgica, é compensada pela honestidade de Allende ao reconhecer as imperfeições e divisões do seu país. Então, em última análise, o livro é uma celebração da capacidade humana de reconstruir a pátria a partir das cinzas do que foi perdido, provando que a nação mais verdadeira, a pátria mais genuína, é aquela que carregamos e inventamos dentro de nós. O que Allende nos oferece em sua prosa, que é, como eu disse, fluida e envolvente, é uma lição sobre a resiliência do espírito humano e a potência da imaginação. Ela nos convida a questionar a rigidez das fronteiras geográficas e a abraçar a fluidez da identidade. O livro não é um fim em si mesmo, mas um ponto de partida para reflexão sobre o que significa pertencer a um lugar e, mais ainda, sobre o que significa inventá-lo quando ele não existe mais da forma como conhecemos. Você concorda que a pátria, vocês concordam, né? Que a pátria, para os exilados, se torna um ato de invenção e de memória, e não mais um lugar físico. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E leiam Meu País Inventado. Eu acredito que não seja muito difícil de encontrar em sebos. E a Bertrand também podia republicar, né? Então, esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.